Gloria al Señor Jesús. Buenos días, mis hermanos. Bom dia. Que el Señor Jesucristo les bendiga Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe a todos en esta mañana. a todos nessa manhã. Estamos agradecidos del Señor Estamos agradecidos pelo Senhor por estar una vez más en la casa de Dios. por estar uma vez mais na casa de Deus. Y esperemos que en esta mañana todos puedan estar bien E eu espero que nessa manhã tudo possa estar bem. y si no están bien, que puedan salir bien E entonces. se não está bem, que possa sair bem, então. Que toda preocupación, que todo dolor, Que todo toda mal preocupação, pueda que irse. toda dor, Pueda irse. tudo possa se ir. Y que Dios pueda bendecirnos. E que Deus possa nos abençoar. Y nosotros vamos a hacer en esta mañana el papel de Jacob. E nós vamos fazer nessa manhã o papel de Jacó. Y Dios siempre será el ángel. E Y Dios siempre será el ángel. Deus sempre será o anjo. Entonces vamos a luchar contra el ángel. Então vamos lutar contra o anjo. ¿Quién quiere luchar? Quem quer lutar? Yo voy a luchar para ganar mi bendición. Eu vou lutar para ganhar minha bênção. Para eso vine. Para isso eu vim. Para luchar, Para lutar para ganar mi bendición. e para ganhar minha bênção. Porque toda bendición es luchada. Porque toda bênção é lutada. Y el profeta dice, y después que usted es bendecido, E depois que você é abençoado, tiene que luchar doble você tem que lutar 2 vezes para conservar la bendición. para conservar a bênção. Y otra cosa, recuerde otra cosa, que no era Jacob el que estaba apurado. E veja que não era Jacó que estava com pressa, Era el ángel. era o anjo. Así que no te dejaré hasta que me bendigas. Assim que eu não te deixarei até que me abençoes. Amén. Muy bien, dele un estrecha la mano a su hermano allí, dígale algo a su hermano para ver. Bom, estende sua mão ao seu irmão e diga algo, Deus te abençoe, ou algo que você tenha em seu coração. Está despierto, no está despierto. Estão despertos? Está bien. Se estão bem? Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Anoche no pasamos una buena noche. Anoche no pasamos una buena noche. Já a noite passada não passamos uma boa noite? Pero gracias a Dios estamos bien. Mas graças a Deus estamos bem. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos fazer todo o possível. Y que Dios nos pueda dar su bendición. E que Deus possa dar sua bênção. Muy bien, yo quiero invitarlos a tomar la Biblia en el libro de Génesis. Bom, eu quero convidar vocês a tomar a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos a leer 3 escrituras allí. E vamos ler 3 escrituras ali. En el libro de Génesis. No livro de Gênesis. Capítulo 3. Capítulo 3. Verso 14 y 15. Versículo 14 e 15. Después el capítulo 4. E depois o capítulo 4. Verso 8 al 11. Do versículo 8 ao 11. Después el capítulo 9. E depois o capítulo 9. Verso 18 al 25. Versículo 18 ao 25. Vamos a comenzar con el capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos começar com o capítulo 3, versículo 14 e 15. En esta mañana yo quiero hablar acerca de la simiente maldita. Nessa manhã eu quero falar acerca da semente maldita. Una simiente fracasada, derrotada. Uma semente fracassada, derrotada. Vamos a leer esas 3 porciones. Vamos ler essas 3 porções. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
capítulo 4, versículo 8 ao 11. Ujú. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Vamos ao capítulo 9. Capítulo 9, verso 18 al 25. Versículo 18 ao 25. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Então viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do vinho, e soube o que o filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Amén. Amém. Bondadoso Padre, Bondoso Pai, eterno Dios de la gloria, eterno Deus da glória, queremos agradecerte queremos lhe agradecer por un día más de vida. por um dia mais de vida Rogamos tu bendición, e rogamos tua bênção, tu dirección, tu guianza. tua direção e a tua guiança. Danos tu bendición en esta mañana, Dá-nos a tua bênção nesta manhã, en el nombre de Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Tú sabes que la necesitamos. Tu sabe que nós necessitamos. Por eso pedimos tu ayuda. Por isso pedimos a tua ajuda. Bendice a este pequeño rebaño. Abençoa a este pequeno rebanho. Bendice al pastor también, Señor. Abençoe o pastor também, Senhor. Su familia, E su sua família, esposa e sua hijos. esposa, seus filhos. En el nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ahora pedimos que bendiga el sermón de esta mañana. Agora pedimos que o Senhor abençoe o sermão dessa manhã. Y usted sea el predicador, Señor. E que o Senhor seja o pregador, Senhor. En el nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Pueden Amém. sentarse. Podem se sentar. Nosotros encontramos en la Biblia Nós encontramos na Bíblia un paralelo, um paralelo, un contraste um contraste que viene corriendo desde el principio. que vem correndo desde o princípio. Desde el mismo principio ese contraste viene por toda la trayectoria de la humanidad. Do mesmo princípio desse contraste vem a toda a humanidade. Él viene con el ser humano. Vem com o ser humano. Se sabe desde el mismo, antes que existiera pues la tierra misma, Antes que existisse a terra mesma, allá en la gloria, lá na glória, Dios era adorado. Deus era adorado. No existía diablo, Satanás, no existía eso. Não existia diabo, Satanás, não existia isso. Había un ángel de luz Havia um anjo de luz con un libre albedrío, com con una libre albedrío, livre arbítrio,
Y ese ángel de luz, E esse anjo de luz, Lucifer, Lúcifer, un día se rebeló en dia se rebelou contra del Señor, contra o Senhor, contra de Dios. contra Deus. Y allí comenzó E ali começou el contraste, o contraste allí entre el bien y el mal, entre o bem e o mal, entre la luz y las tinieblas. entre a luz e as trevas. Y entonces cuando llegamos aquí a la tierra, Então, quando chegamos aqui na Terra, usted puede ver que en el jardín del Edén você pode ver que no Jardim do Éden estaba un árbol de vida, estava uma árvore de vida, del bien, do bem, pero había otro árbol por allí mas havia outra árvore por ali, de ciencia del bien y del mal. da ciência do bem e do mal. Entonces ya usted puede ver que ahora comienza el contraste de la vida. E você pode ver que ali começa o contraste da vida. Y parece que no podemos separarnos de eso, parece. E parece que nós não podemos nos separar disso, parece. Usted puede ver que el apóstol Pablo decía, cuando quiero hacer el bien, Você vê quando o apóstolo Paulo dizia: quando eu quero fazer o bem, hallo que el mal está en mí. encontro que o mal está em mim. Entonces se encuentra en ese dilema el ser humano. E o ser humano se encontra nesse dilema. Y usted y yo en esta mañana E você e eu nessa manhã no podemos negar eso, não podemos negar isso, porque eso está allí, porque isso está ali, con todo ser humano. com todo o ser humano. Ya le acabo de poner el ejemplo del apóstol Pablo. Já me acabou de dizer aqui o exemplo do apóstolo Paulo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos, O mesmo apóstolo Paulo na carta dos en Romanos, el capítulo 9, no capítulo 9, él habla de que habían vasos de honra, ele fala que havia vasos de honra pero también dice que hay vasos de deshonra. e havia também vasos de desonra. Él, antes de eso, él habló que ahí había Jacob, existía un Jacob, E antes disso ele também falou que existia um Jacó, pero que también existía un Esaú. mas também que existia um Esaú. Entonces más abajo dice un vaso de honra y un vaso de deshonra. E depois mais embaixo ele vai e diz vasos de honra e vasos de desonra. Jesucristo mismo, Jesus Cristo mesmo, en la parábola del trigo y la cizaña, e na da parábola do trigo e do joio, él habla pues de eso. ele fala pois disso. Que en la parábola dice que salió a sembrar el Hijo del Hombre, E ele disse que saiu a plantar o Filho do Homem una buena semilla. uma boa semente. Y entonces de repente apareció la cizaña. E de repente apareceu o joio. Y entonces los trabajadores le preguntaron al Señor, ¿no plantaste una buena semilla? E os trabalhadores perguntaram ao Senhor: o Senhor não plantou uma boa semente? Digo, sí. Ele disse sim. ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Então de onde vem então esse joio? Y él dijo, un hombre malo, Ele disse: o homem mau, un enemigo, um inimigo, ha plantado una mala semilla. tem plantado uma semente má. O sea, había una simiente buena Então, ou seja, havia uma semente boa y había una simiente mala. e havia uma semente má. Los discípulos, Os discípulos, al parecer, no entendieron muy bien la parábola. ao parecer, não entenderam muito bem a parábola. El Señor siguió hablando O Senhor continuou y falando. los discípulos más adelante preguntan al Señor, E os discípulos mais à frente, eles perguntam ao Senhor: explícanos esa parábola. explica-nos essa parábola. Y él comienza a decirle, E ele começa a dizer, el sembrador ele disse, o homem que planta es el Hijo del Hombre, era él. é o filho do homem. Y él dice, él estaba plantando una buena semilla. E ele estava plantando uma boa semente. Y él dijo, son los hijos del reino. São os filhos do reino, ele disse. Y la mala semilla E a semente má, la plantó el diablo, quem plantou foi o diabo, el enemigo. o inimigo. Y dice el Señor E disse o Senhor que eran los hijos de las tinieblas. que esses eram os filhos da treva.
Entonces usted puede ver, Então você pode ver ve que ya viene un contraste entre estas dos simientes que allí. já havia contraste entre essas duas sementes ali. Y en el mundo, E o mundo, y en la iglesia, e no mundo, e na y, igreja, y muchas veces en la casa, e muitas vezes na casa, están las dos simientes. estão as duas sementes. Y usted me pregunta a mí, ¿y cómo sabe uno, hermano Aquiles? E se você me pergunta, e como você sabe, irmão Aquiles? Ahora, yo pudiera solamente citarle lo que dijo el Señor. Agora eu posso somente citar o que disse o Senhor. Por sus frutos los conoceréis. Pelos seus frutos os conhecereis. ¿Quiere usted saber de qué es un árbol que usted planta allí? E você quer saber que árvore é aquela que você planta ali? Plantamos un árbol allí Plantamos uma árvore ali y decimos, bueno, pero ¿qué será este árbol? e dizemos, bem, ¿Será, por que será que será limón? que tipo de árvore é essa? ¿Será naranja? Será limão? Será laranja? Mandarina? Ou mandarina? ¿Qué será? O que será? Bueno, para no discutir Então, para não discutir y para no estar enredados en esto, e para não estar em problema com isso, entonces esperemos que la planta crezca então esperemos que a planta cresça y dé el fruto. e dê fruto. Y cuando ella dé el E fruto, quando ela dá o fruto, ella va a mostrar ela vai mostrar quién es ella. quem é ela. Porque Cristo dijo Porque Cristo disse un principio o princípio que es correcto, que é correto, se aplica a la vida, um princípio que é correto e que Se se aplica aplica al à ser vida, humano. que se aplica ao ser se humano, aplica al creyente, se aplica ao crente, se aplica a la iglesia. se aplica à igreja. Por sus frutos Pelos seus frutos los conoceréis, os conhecereis, dijo el Señor. disse o Senhor. ¿Ve? Entonces no entremos en discusión. Então não entramos em discussão Que aquello es lo otro. entre aquilo e aquilo outro. Espere que dé el fruto. Espere que dê fruto. Y cuando dé el E fruto, quando der fruto, entonces usted va a saber então você vai saber qué clase de simiente es. que classe de semente é. ¿Ve? Vê? Así que no tiene que entrar en discusión y en problemas y tratar de indagar, no sé qué. No, no, no. Assim que não tem que entrar em discussão, em problema, e estar indagando. Não, não, não. Usted simplemente quédese quieto Você simplesmente fique quieto y esa persona, e essa pessoa, él va a mostrar ele vai mostrar quién es él en realidad. quem é ele na realidade. ¿Ve? Porque por sus frutos los conoceréis. Porque pelos seus frutos os conhecereis. ¿Ve? Eso es simple. Veja, isso é simples. Parece una matemática simple, Parece uma matemática simples, pero es así. mas é assim. ¿Ve? Ahora usted se da cuenta Agora você se dá de conta que el mismo Cristo, que o mesmo Cristo, ahí en Mateo, como le dije, en Mateo 13, ali como diz em Mateus 13, en la parábola del trigo y la cizaña, a palavra da parábola do trigo e do joio. si quiere vamos a repasar un momentico Se allí, você quer, nós podemos passar um momentinho ali. ahí en Mateo capítulo 13, Em Mateus capítulo 13, cuando él explica la parábola, quando ele explica a parábola, en el verso 36, no verso 36, Mateus capítulo 13, verso 36. a mí me gusta cómo era la iglesia de Cristo, Eu gosto de como era a igreja de Cristo, porque los discípulos porque os discípulos del Señor, do Senhor, ellos estaban preocupados, eles não estavam preocupados. ellos estaban preocupados Eles estavam preocupados en querer conocer, em querer conhecer, en querer saber em querer saber las cosas del Señor. as coisas do Senhor. Otros andaban pidiendo milagros, Outros andavam pedindo milagres, pidiendo señales. pedindo sinais. Ah, Señor, haz un milagro para nosotros. E dizia: Senhor, faz um Haz milagre una para señal para nós. nosotros. Faça um sinal para nós. Haz una sanidad para nosotros. Faça uma cura para nós. Pero los discípulos Mas os discípulos llegaban y decían, Señor, chegavam e diziam: Senhor, explícanos esta parábola. explica-nos essa parábola. A mí me gustan los discípulos, Eu gosto dos discípulos. porque usted sabe que el discípulo viene de disciplinado. Você sabe que os discípulos vêm de disciplinado. Y un cristiano, E um cristão, él debe ser disciplinado. ele deve ser disciplinado. ¿Cuántos creen eso? Quantos creem nisso? Sí, Señor. Disciplinado para leer su Biblia. Disciplinado para ler sua Bíblia. Disciplinado para orar. Disciplinado para orar. Disciplinado para asistir
con frecuencia los cultos. disciplinado para assistir com frequência os cultos, Porque de lo contrario, porque do contrário, usted será un indisciplinado. você será um indisciplinado. Así que necesitamos ser disciplinados. Assim que necessitamos ser disciplinados. ¿Están de acuerdo? Vocês estão de acordo? Como me miran con una cara fea, Estão me olhando como uma cara feia? pienso que no están de acuerdo. Não pensa que não estão de acordo. Pero ya veo que sí están de acuerdo. Mas veja, eu vejo que vocês estão de acordo. Entonces, fíjese, mis hermanos, Então vejam, Jesús meus irmãos. en Mateo 13:36. Jesus em Mateus 13:36. Entonces, despedida la gente, Então, despedido a multidão, entró Jesús en la casa foi Jesus para casa. y acercándose a él sus discípulos le dijeron: E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explica-nos a parábola do joio do campo. Respondiendo él les dijo: E ele respondendo disse-lhes: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O que semeia a boa Aleluia. semente é o Filho do Homem. El campo es el mundo. O campo é o mundo La buena semilla son los hijos del reino. e a boa semente são os filhos do reino. Aleluya. Y la cizaña E, son los hijos del malo. e o joio são os filhos do maligno. Entonces tenemos hijos del reino, Então veja, nós temos filhos do reino hijos del malo, del maligno. e os filhos do maligno. Ahí lo tiene, Aí você tem, en el mismo campo, no mesmo campo, la misma siembra. na mesma plantação. ¿Ve? El enemigo que la sembró es el diablo. O inimigo que plantou foi o diabo. ¿Quién plantó esos hijos malos? Ah, El diablo. o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Ok, ya leo el otro versículo. Pero muy bien. Entonces fíjate, mi hermano, Então vejam, meus irmãos, no lo podemos evitar. não podemos evitar. Están allí. Estão ali. ¿Ve? Fíjense. Ahora, Agora, esto es un tema muy amplio, ¿sabe? veja, esse é um tema muito amplo, sabe? Y yo quiero simplificar un poco. E eu quero simplificar um pouco. Fíjense usted, Caín y Abel. Vejam você, Caim e Abel. Fíjense, ya Dios había lanzado una maldición sobre la serpiente. Já Deus havia lançado uma maldição para a serpente. Y este ser quedó maldito por Dios. E esse ser ficou maldito por Deus. Cuando nació Caín, hijo de la serpiente, Quando nasceu Caim, filho da serpente, con él venía una maldición. com ele vinha uma maldição. Padres y madres Pais e mães deben tener mucho cuidado devem ter muito cuidado con lo que usted habla de su pastor, do que você fala do seu con pastor, lo que usted habla de un ministro do que você fala do seu ministro delante de sus hijos. diante dos seus filhos. Porque usted puede traer una maldición sobre usted y su familia. Porque você pode trazer uma maldição sobre você e sua família. ¿Usted recuerda el hogar del rey Acab y la reina Jezabel? Você lembram do reino de Acabe e Jezabel? Ustedes saben que el profeta Dios dice que quisiera o no quisiera Jezabel, Elías era el pastor de ella. Você sabe que se a Jezabel quisesse ou não, Elias era o pastor dela? ¿Usted recuerda que el profeta dice eso? Você lembra que o profeta disse isso? Usted entiende bien español, ¿verdad? Vocês entendem bem o espanhol, correto? Yo estoy viendo que Eric está repitiendo todo lo que yo digo. Eu tô vendo que o Eric está repetindo só o que eu digo. Más, pero están entendiendo, ¿no? Mas vocês estão me entendendo, né? Muy bien. Entonces, seguimos. Então, seguimos. Entonces, ¿sabe? Los hijos de Acá y Jezabel, Os filhos de Acabe e Jezabel, ellos
escuchaban muy malos comentarios que hablaban sus padres Eles escutavam muitos comentários ruins de seus pais acerca de Elías. acerca de Elias. Y recuerde que Elías era el profeta de Dios. E lembre que Elias era o profeta de Deus. Elías era el pastor de ellos. Elias era o pastor deles. Quisiera o no quisiera, dice el profeta. Quisesse ou não. Disse o Elías era el profeta. pastor de ellos. Elias era o pastor deles. Y entonces ellos todo el tiempo hablaban mal del profeta. E disse que todo o tempo falavam mal do profeta. Ah, que este hombre ahora mató a los profetas nuestros. Ah, que esse homem matou nossos profetas. Los vamos a matar también. Nós vamos matar ele Le também. vamos a quitar la cabeza. Nós vamos tirar a cabeça dele. Él es un hombre maldito. Ele é um homem maldito. Tantas cosas hablaban de él. Tantas coisas falavam dele. Y sus pequeños hijos E seus pequenos filhos crecieron escuchando a papá y mamá hablar mal de Elías. cresceram escutando o papai e a mamãe falar mal de Elias. Y cuando uno de ellos E quando um deles estaba reinando en Samaria, estava reinando em Samaria, y usted sabe que caminaba en su palacio, você sabe que ele caminhava em seu palácio y él se cayó, e ele caiu y cayó al suelo, e caiu no chão y se enfermó. e ficou enfermo. Había una maldición corriendo en esa familia. Havia uma maldição correndo nessa família. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Sabe o que fez esse garoto? En vez de ir y consultar a Jehová Dios, Em vez de ir consultar a Jeová Deus, mandó unos mensajeros a consultar al demonio de Baal. mandou ele, os mensageiros consultar ao demônio Baal. Eso irritó a Dios. Isso irritou a Deus. Y Dios le dijo al profeta Elías, E Deus disse ao profeta Elias: levántate Elías, levanta-te, Elias, encuéntrate con estos dos allí te encontra com aqueles dois ali y manda a decir al e rey, manda dizer ao rei quien era hijo de Acá y Jezabel, que era filho de Acabe e Jezabel. anda y dile, Anda e diga: ¿acaso no hay Dios en Israel? acaso não tem Deus em Israel? ¿Acaso no hay profeta de Dios en Israel? Acaso não existe Deus, profeta em Israel? Que tú mandas a consultar al demonio de Baal. E que você manda a consultar os demônios Baal? Pues de ese lecho, de esa enfermedad, no te vas a levantar. Pois dessa enfermidade você não vai se levantar. Y él murió. E ele morreu. ¿Recuerdan ustedes eso? Recordem-se você disso. Otro hijo de él, O outro filho dele, cuando murió su papá, quando morreu seu pai, quiso ir en contra del rey de Moab. ele quis ir em contra do rei de Moabe. Y fue a consultar con Eliseo. E foi consultar com Eliseu. Y él andaba con Josafá, el rey de Judá. E ele se encontrava com Josafá, o rei de Judá. Y cuando llegó cerca de Eliseo, el profeta, E quando chegou próximo de Eliseu, o profeta, le dice, oh Señor. ele disse: ó Senhor. Y Eliseo cuando lo miró, E Eliseu, quando me olhou, supo quién era ese muchacho. soube quem era aquele garoto. Y le dijo, mira, Ele disse: veja, de no haber sido por Josafá, se não houvesse sido por Josafá, a ti ni te mirara. a ti eu nem te olhava. ¿Por qué vienes a consultarme a mí? Por que você vem me consultar? ¿Por qué no vas y consultas a los dioses de tu padre, los dioses de tu madre? Por que você não vai consultar os deuses do teu pai e da tua mãe? El hombre estaba bravo. O homem estava bravo, Pero le estaba diciendo las cosas claras. mas ele estava dizendo as coisas claras. Porque con el diablo no hay que jugar. Porque com o diabo não tem que brincar. No, señor, mi hermano. Y entonces, y la hija de ellos, Atalías, E a filha dele, Atalias, también fue traspasada, muerta. também foi transpassada morta. Eso corría en la familia de Acab. E isso acontecia na família de Acabe. Ahora usted puede ver que Caín, Agora você pode ver que Caim, el hijo de la serpiente, o filho da serpente, porque eso debe estar claro entre nosotros, porque isso deve estar claro entre nós, bien claro. bem claro. Caín, hijo de la serpiente. Caim, filho da serpente. Caín, hijo del maligno. Caim, filho do maligno. Como dice en primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Como diz 1 João, capítulo 3, verso 12. 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno. Não como Caim, que era do maligno. Y Adán no pudo hacer maligno. E Adão não podia fazer algo maligno.
no era maligno. Ele não era maligno. Fíjese la naturaleza de Caín. Veja a natureza de Caim. Muy contraria a la naturaleza de Abel. Muito contrário à natureza de Abel. La naturaleza de Caín A natureza de Caim era una naturaleza mixta. era uma natureza mista. Era una naturaleza parte animal, parte humana. Era uma natureza parte animal e parte humana. Él era un salvaje. Ele era um selvagem. Él era indómito, Ele indomable. era indomável. Ese era Caín. Esse era Caim. Esa era su naturaleza. Essa era a sua natureza. Él era así por naturaleza. Ele era assim por natureza. El fruto que este hombre iba a dar O fruto que esse homem ia dar era así siempre salvaje, era assim, sempre grosero, selvagem, grosseiro, falta de respeto, faltando respeito, contestón. contestando, Él era indomable. indomável. Yo recuerdo el comentario que dice el profeta acerca es más, yo lo tengo aquí, lo estaba buscando ahorita ahí en la oficina. Eu tenho aqui um comentário que o profeta fez acerca de... Eu tenho aqui em espanhol. Aquí, acerca de el hijo de Agar, la esclava egipcia, Acerca de Agar, o filho da escrava egípcia, Ismael. Ismael, Dice el profeta, disse o profeta. Agar. Agar, Ahora, dice, ellos dudaron la promesa, agora eles duvidaram da promessa. pero miren lo que eso produjo. Agora veja o que isso produziu. Al dudar la promesa, Ao duvidar da promessa, cuando Agar, la segunda esposa de Abraham, quando Agar, a segunda esposa de Abraão, la cual era absolutamente una esposa concubina, a qual era absolutamente uma esposa concubina, ella dio a luz a un varón. ela deu à luz a um varão. Pero ¿qué clase de hombre era él? Mas que classe de homem era ele? Ese bebecito que parió la esclava Agar. Esse bebezinho que a escrava Agar pariu? Ay, qué bebecito tan lindo. Oh, que bebezinho tão bonito. Mire esos cacheticos tan bonitos. Veja suas bochechas tão bonitas. Ay, qué lindo se ve ese bebecito. Oh, que lindo esse bebezinho. Pero era un diablo. Mas era um diabo. Ahora fíjense. Agora vejam. Dice el profeta, ¿qué clase de hombre era él? Que classe de homem era ele? La Biblia dice A Bíblia disse que él era un hombre salvaje. que ele era um homem selvagem. Él vivió por su arco Ele viveu pelo seu arco. y ningún hombre podía conquistarle. E nenhum homem podia conquistá-lo. Él era indomable. Ele era indomável. Él era inconvertible. Ele era inconvertível. ¿Puede tener gente inconvertible? Ele disse, pode existir gente inconvertível, Aunque sean hijos de Abraham. ainda que sejam filhos de Abraão? Sí se puede. Sim, se pode. Ahí está Ismael. Aqui está Ismael. Un hombre inconvertible. Era um homem Mire, inconvertível. usted agarraba a Ismael Veja, você agarrava Ismael y lo metía a la iglesia e colocava ele na igreja. y le lanzaba un tambor de aceite ungido Ele jogava um tambor de azeite y ungido llamaba a todos los pastores del Brasil e chamava todos os pastores do Brasil a orar por ese muchacho. para orar por esse garoto. Él no se iba a convertir. Ele não se ia convertir. Él era un salvaje por naturaleza. Lo llevaba dentro de sus genes. Ele era um selvagem por natureza, ele levava dentro dos seus genes. Eso estaba dentro de él. Isso estava dentro dele. No había forma. Não havia forma, No había manera. não havia maneira. ¿Por qué? Por quê? Porque era una simiente errada. Porque era uma semente errada. Era una simiente fracasada. Era uma semente fracassada. Bendito sea Jesucristo. Bendito seja Jesus Cristo. Dice más el profeta. Disse mais o profeta. Él era un hombre indomable. Era um homem indomável. Él era un hombre inconvertible. Era um homem inconvertível. No regenerado. Degenerado. Él no podía ser domado. Ele não poderia ser domado. Hermano, por favor, Irmão, por favor, cálmate. te acalma. Hermana, cálmese. Se acalme. No, que yo soy así. Não, que eu sou assim. Yo soy así. Não, que eu sou assim. Pero por favor. Mas, por favor, No, que no. não. Ya usted sabe de quiénes son hijos. Você já sabe de que eles são filhos. Entonces, la otra cosa es que yo mismo he escuchado E a outra coisa que eu tenho mesmo escutado, que ellos dicen, es que yo soy así porque mi papá era así.
E ela dizia, porque eu sou assim, porque meu pai era assim. O si no, quien paga son los abuelos. Yo soy así porque mis abuelos eran así. Ou então quem paga são os avós. Eu sou assim porque meu avô era assim. Mira, mi hermano, yo quiero decirte, Jesucristo está vivo. Veja, meu irmão, quero te dizer, Jesus Cristo está vivo. La persona es así A pessoa é assim, porque le gusta ser así. porque ela gosta de ser assim. Creo que es en el mensaje el filtro de un hombre que piensa. Creio que é na mensagem um filtro de um homem que pensa. El profeta habla ahí de la adicción. O profeta fala da Adicción. adicção, Aquel do que- vício. Eso, vicio. Vício. Una adicción. Bueno, no sé cómo Uma llama. adicção. ¿Cómo llama, hermano? Lleva así mismo. Vicio. Ah, bueno, vicio. Bueno, entonces, pues, el profeta dice que una persona Bem, o profeta disse que uma pessoa puede acostumbrarse a un vicio, pode se acostumar a um vício, una adicción. uma adicção, Y llega un momento e chega um momento que a él le gusta que ele gosta ver ser así, pesado. ser assim, você sabe. Porque yo soy así, Ai, porque eu sou assim. yo soy así, rapaz. Eu sou assim, rapaz. Yo soy así de esta manera. Que Eu sou dessa maneira. ve, ay, él está dominado por un espíritu, hermano. Veja, ele está dominado por um espírito, irmão. Ve, él gusta de ese espíritu. Ele gosta desse espírito. Él gusta ser así. Ele gosta de ser assim. Por eso que yo le dije, Jesucristo está vivo. Por isso que eu disse que Jesus Cristo está vivo. Mire, no hay espíritu que pueda contra el Espíritu Santo, mi Não hermano. existe espírito que possa contra o Espírito Santo, meu irmão. Muy bien, entonces fíjense quién era Ismael. Então veja quem era Ismael. El profeta dice, él era un hombre, él no podía ser domado. O profeta disse que ele era um homem e ele não poderia ser domado. Él era un hombre salvaje. Ele era um homem selvagem, Porque él era contrario a la palabra de Dios. porque ele era contrário à palavra de Deus. Y cualquier cosa que es contraria, E qualquer coisa que é contrária, cualquier predicador, qualquer pregador, cualquier laico, qualquer laico, cualquier iglesia qualquer igreja que sea contraria a la palabra de Dios, que seja contrária à palavra de Deus, producirá un salvaje, produzirá um selvagem, producirá un indomable, produzirá um indomável, un montón de mundanos adúlteros. montão de mundanos adúlteros. Y no pueden quedarse con la palabra inadulterada de Dios. E não podem ficar com a palavra inadulterada de Deus, Porque ni siquiera están incluidos en la promesa. porque nem sequer estão incluídos na promessa. ¿Te dan cuenta? Vocês se dão de conta? Ni siquiera están incluidos en la promesa. Nem sequer estão incluídos Dice el na profeta, promessa. cualquier predicador, Dice- cualquier iglesia, Disse o profeta, qualquer pregador, qualquer cualquier igreja, laico qualquer laico que sea contrario a la palabra, que seja contrário à palavra, él será un salvaje. esse é um selvagem. Él será un indomable. Esse é o indomável. Él será un inconvertible. Esse é o inconvertível. Dios tenga misericordia de nosotros, mi Deus hermano. tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Fíjense la naturaleza de Caín. Veja a natureza de Caim. Él era una naturaleza mixta, mezclada. Ele era uma natureza mista, misturada. La naturaleza que él tenía A natureza que ele tinha. no pudo haber venido por Adán. Ele não pode ter vindo por Adão. Adán tenía la naturaleza de Dios. Adão tinha a natureza de Deus. Mas este muchacho, Mas esse garoto, vamos a estudiarlo un poquito. vamos estudar um pouquinho. Vamos ahí al libro de Génesis, Vamos ao livro de Gênesis, en el capítulo 4 no capítulo 4 del libro de Génesis, do livro de el Gênesis, verso 5. capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5. Ajá, capítulo 4, verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Se airó fuertemente. Ele se irou fortemente. Eso dice el portugués, ¿no? Assim disse o português. Ajá, aquí en el español habla de ensañar. Bueno, se airó demasiado. Ou seja, Né? ele aqui fala em se irá, mas se irou em demasiadamente, ou seja, muito. ¿Ve? Ellos son de aquellos que usted le pisa allí el pie Ele era daqueles que você pisa o pé
y sacan el monstruo que llevan por dentro. e tiram um morto que tinham por El dentro. monstruo. Um monstro que tinham por dentro. ¿Ve? Y están en la iglesia E veja, estão na igreja como una ovejita, como uma ovelhinha. pero es un disfraz. Es ¿cómo es un disfraz? Mas é um disfarce. Es un disfraz. Mas é um disfarce. ¿Ve? Cuando él llega a casa, Quando ele chega em casa, él hace estos, ele faz isso. se quita el disfraz. Ele tira o disfarce. Y cuando va para la iglesia, E quando vão para a igreja, hay culto. tem culto. ¿Ve? Se pone el disfraz. Ele põe o disfarce. No me miren mal. Não me olhem mal. El pastor Marcio dice, hermano, aquí le predique como estuviera en su iglesia. Y O predique. Márcio disse, pregue como você estivesse na sua igreja. Así que la culpa es del pastor Marcio. Assim que a culpa é do pastor Márcio. Así que fíjense, mis hermanos. Então, assim que vejam, meus irmãos. Dice aquí, lee nuevamente el verso 5. Génesis. Leia novamente o verso 5. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Y decayó su semblante. Se airó. Ele se irou tanto, tanto, que hasta su semblante decayó. que até o seu semblante descaiu. De la bravura. Da bravura. Él no tenía templanza. Ele não tinha temperança. Él no tenía dominio propio. Ele não tinha domínio próprio. No, había algo que lo dominaba a él. Existia algo que o dominava. Era la ira. Era a La ira, rabia. a raiva, El celo. Celo. A inveja. Não a inveja. O ciúme. Y la envidia. Esa era la naturaleza de Caín. Essa era a natureza de Caim. Y él era dominado por eso. E ele era dominado por isso. De tal manera que él no pudo esconder su enojo. De tal maneira que ele não pôde esconder o seu enojo. Y cayó su semblante. E seu semblante caiu. Entonces Jehová dijo a Caín. Então Jeová disse a Caim: ¿Por qué te has ensañado? Como dice allí. Por que você tem se irado? Deixa eu ver como diz aqui. Verso 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Ajá. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? E por que descaiu o teu semblante? Mira, hermano, Dios es un Dios bueno, mi hermano. Veja, irmão, Deus é um Deus bom. Dios se dignó. Deus tuvo misericordia. Deus teve misericórdia. Él es ese pilar de fuego. Ele é esse pilar de fogo. Él bajó para tener una conversa con Caín. Ele baixou para ter uma conversa com Caim. Él bajó para hablar con él. ¿Por qué tú estás así? E ele baixou para falar com ele. Ele disse: Por que tu estás assim? ¿Por qué tú estás tan bravo? Por que você está tão bravo? ¿Por qué estás tan airado? Por que você está tão irado? Y sigue diciendo el Señor. Ele continua dizendo o Senhor. Aconsejando a Caín. Aconselhando a Caim. Aconsejando a esta simiente. Aconselhando essa semente. Si hicieres bien, si bien hicieres, se bem fizeres, no serás enaltecido. Não é certo que serás aceito? Y si no hicieres bien, e se não fizeres bem, el pecado está a la puerta. O pecado jaz à porta. Dios aconsejando a Caín. Deus aconselhando a Caim. Mire, si una persona no escucha el consejo de Dios, veja, se uma pessoa não escuta o conselho de Deus, no va a escuchar el consejo de nadie. Não vai escutar conselho de ninguém. No, mira, que venga quien venga, no va a escuchar a nadie. Venha quem vier, não vai escutar ninguém. Porque si Dios no pudo convencerlo, porque se Deus não pôde convencê-lo, menos lo podrá convencer usted o yo. Menos poderá convencer você ou eu. ¿Me están entendiendo? Você me está entendendo? Si Dios no pudo convencer a aquel hombre, a aquella mujer, se Deus não pôde convencer aquele homem, aquela mulher, no intente usted convencerlo. Não tente você convencê-lo. Porque no lo va a lograr. Porque não vai conseguir. Entonces fíjese, mi hermano. Então veja, meu irmão. Ahora dice aquí, sigue diciendo. Agora diz aqui, segue dizendo. Ajá. Y con todo esto a ti será su deseo.
e sobre ti será o seu desejo, y tú te enseñorearás de él. mas sobre ele deves dominar. Y dijo Caín a su hermano Abel, E falou Caim com seu irmão Abel, salgamos al campo. e saiamos do campo. Ya usted sabe que el pecado, un error lo puede cometer cualquiera. Um erro não pode cometer qualquer um. Cualquiera lo puede cometer. Um erro qualquer um pode cometer. Y creo que fue el salmista que dijo, Veja, eu creio que foi o salmista que disse: ¿quién me librará de mis errores? Quem livrará dos meus erros? O líbrame de mis errores ocultos. Livra-me dos meus erros ocultos. Cualquiera lo puede cometer. Qualquer um pode cometer. Pero el pecado Mas o pecado es premeditado. é premeditado. El pecado se premedita. O pecado se premedita. ¿Ve? Él se analiza, usted sabe. Ele analisa, você sabe? Y entonces ya él tenía todo analizado. Então ele já tinha tudo analisado. Y le dijo a su hermano Abel, E disse a seu irmão Abel: salgamos al campo. saiamos ao campo. Ya la intención de él ya estaba en su corazón. A intenção dele já estava no seu coração. Porque el pecado es premeditado. Porque o pecado é premeditado. ¿De dónde saca Caín esa naturaleza agresiva, ¿De dónde? irónica, perversa, mala? De onde Caim tira essa atitude agressiva, irônica, perversa e má? ¿De dónde? De onde? No puede ser, mi hermano, No, de Adán. Não pode ser, meu irmão. No puede ser de Não Dios. pode ser de Adão, meu irmão. Tenía que Nem de venir por una Deus. simiente maldita. Tinha que ser de uma semente maldita. Fíjense, mi hermano, Vejam, meus porque irmãos. Dios no es así. Porque Deus não é assim. Los hijos de Dios no son así. Os filhos de Deus não são assim. Dice el profeta de Dios. Disse o profeta de Deus. No es el justo que persigue al injusto. Não é o justo que persegue o injusto. Es el injusto que persigue al justo. É o injusto que persegue ao justo. Dice el hermano Branham. Disse o irmão Branham. No es el elegido Não é o elegido que persigue a otro elegido. que persegue a outro elegido. No, mi hermano. Não. Ahora dése cuenta. Agora se dê de conta. Él le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. E ele disse a seu irmão Abel: saiamos ao campo. Y cuando estaba allá, E quando estava lá, solos, sozinhos, él se levantó contra su propio hermano y Él lo es- mató, ele se levantou contra seu próprio irmão e o matou, convirtiéndose de esa manera en el primer homicida que registra la Sí. historia humana. se convertendo o primeiro homicida que foi registrado na história humana. A pesar del consejo que Dios le dio, Apesar do conselho que Deus lhe deu, a pesar de todo lo que Dios pudo haberle dicho. apesar de tudo que Deus poderia haver lhe dito. Pero ¿por qué él actúa de esa manera? Mas por que ele atuou dessa maneira? Porque eso lo lleva a él en sus genes. Porque isso ele leva em seus genes. Usted sabe que a través de la doble hélice, la doble espiral, el ADN, Através da espiral dupla el ADN, do DNA, se puede detectar los genes hereditarios. se pode detectar os genes hereditários. ¿Sabían ustedes eso? Você sabe disso? Y pueden darse cuenta más o menos cómo es que va a ser. E você pode se dar de conta mais ou menos o que vai ser. Si pudieran sacar el ADN de Caín, Se pudesse tirar o DNA de Caim, se darían cuenta que no era hijo de Adán. se dão conta que não era filho de Adão. Él en sus genes Ele, em seus genes, llevaba una simiente mala, levava uma semente má, agresiva, agressiva, indomable, indomável, salvaje e selvagem inconvertible. e inconvertível. Usted no podía convertir a Caín. Você não poderia converter a Caim. Usted no podía convertir a Jezabel. Você não poderia converter a Jezabel. Y esto es una realidad. E é uma realidade. Hay personas en las iglesias, Existem pessoas na igreja, en muchas em iglesias, muitas igrejas, que son inconvertibles. que são inconvertíveis. Usted jamás podrá convertirlos. Você jamais poderá convertê-los. Eso es una naturaleza que llevan allí por dentro. É uma natureza que eles levam ali por Oh, dentro. Dios tenga misericordia, mi hermano. Oh, Deus tenha misericórdia, meu irmão. Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? Sigo leyendo aquí. Sigo lendo aqui. Entonces dice, y Jehová dijo a Caín, E Jeová disse a Caim: ¿dónde está Abel, tu hermano? Onde está Abel, teu irmão? ¿Sabe lo que él respondió? E sabe o que ele respondeu? No sé. Não sei.
Cuando habla mentira, Quando fala mentira, de suyo habla, de si mesmo fala. porque él es padre de mentira. Porque ele é pai de mentira. Mira, el que habla mentira Veja, o que fala mentira tiene por padre al diablo. tem por pai ao diabo. ¿Dónde está tu hermano Abel? Onde está teu irmão Abel? No sé. Não sei. Y me supongo que ni siquiera tembló, E eu me suponho que ele nem sequer se tremeu. ni siquiera se ruborizó. Nem mesmo ele ficou rosado. Yo creo que en estos días le hice un comentario de eso. Eu creio que na vez passada eu fiz um comentário disso. Ve, que ahorita las personas son pero tan malas. Que agora as pessoas são tão, mas tão más, Ve, y son así tan descaradas. que são assim tão descaradas, Ve, que mienten que mentem con una naturalidad, com uma naturalidade, roban, roubam ve, como que no tuvieran conciencia. como que não tivessem consciência. A mí me contaron que un hombre, A mim me contaram um homem, un ladrón, um ladrão, fue y se metió a la casa del vecino foi e se meteu na casa do vizinho. y le robó la gallina E ele roubou uma galinha y fue y se la comió. e comeu. Y después que acabó con la gallina, E depois que acabou com a galinha, dijo, Dios mío, ele disse: Deus meu, me hubiese robado dos. Me hubiera robado dos. eu poderia ter roubado duas. Él tiene muchas gallinas. Ele tem muita galinha. Eso me robé una. Eu só roubei uma. Ya sé lo que voy a hacer. Ele disse: já sei o que eu vou fazer. El otro día O outro dia, fue ele foi y se robó dos. e roubou duas. Y llegó a su casa, E chegou na sua casa se las comió con mayonesa. e comeu com maionese. ¿Ve? Y cuando se le acabó, E quando acabou, digo, me hubiese robado cuatro. ele disse: eu deveria ter roubado 4. Sin vergüenza. Sem vergonha. ¿Ve? No tiene conciencia. Não tem consciência. ¿Ve? Es una persona sin É conciencia. uma pessoa sem consciência. No se ruboriza. Não se envergonha. No le da temor. Não lhe dá temor. No le da miedo. Não lhe dá medo. Usted puede ver la gente, los políticos, Você não vê a gente, os políticos, salen hablando ahí y le ponen un micrófono. saem falando aí, colocam o microfone. Ah, mira, oh sí, yo voy a construir la carretera Sim, eu vou construir a estrada. y los hospitales van a estar todos E eu vou pintar tudo y todo va a estar bien. e tudo vai estar bem. Ve, y le voy a aumentar el salario, E eu vou aumentar o salário. 5.000 real por semana. R$5.000 por semana. Veo. Ni le tiemblan los labios, nada. Nem lhe treme os lábios, nem nada. Muy sereno, Muito sereno, muy quieto. muito quieto. El diablo, hermano. É o diabo, irmão. ¿Dónde está tu hermano Abel? Onde está teu irmão Abel? No sé. Não sei. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Acaso sou eu guarda do meu irmão? ¿Soy yo el guardaespaldas de mi hermano? Sou eu guardador do meu irmão? Para que tú vengas a preguntarme dónde está mi hermano. Para que você venha me perguntar onde está teu irmão? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? E o Senhor lhe disse: o que você fez? ¿Cómo una persona puede pararse delante de ese pilar de fuego Como uma pessoa pode se parar diante do pilar de fogo y hablar de esa manera? e falar dessa maneira? ¿Cómo puede hacerlo? Como ele pode fazer? Al menos que tenga una simiente maldita dentro A de él. menos que ele tenha uma semente maldita dentro dele. Es la única forma. É a única forma. Porque un hombre Porque um homem con la simiente de Dios, com a semente de Deus, mira mi hermano, mira, Moisés veja meu irmão, Moisés, muchas veces vio a Dios en acción. muitas vezes viu Deus em ação. Y cuando ya era un hombre viejo, E quando já era um homem velho, Dios se le apareció Deus lhe apareceu. y Moisés dijo E Moisés disse que él estaba temblando que ele estava tremendo en la presencia de Dios. na presença de Deus. Nunca se le hace común, Nunca lhe faz comum, porque la simiente de Dios está en él. porque a semente de Deus está Y nele. para él, Dios E para ele, Deus es sinónimo de adoración, de respeto, é sinônimo de adoração e de de respeito, reverencia, de reverência, de sumo cuidado, de sumo cuidado, de sumo temor. de sumo temor. Yo voy a hacer voy a abrir un espacio aquí. Eu vou abrir um espaço aqui. ¿Usted recuerda a ese muchacho que le conté, el hijo de Joram, el hijo de Acab?
Você lembra daquele garoto que eu contei ali, o filho de Acabe? No sé si creo que se llamaba Joram, Eu creio El que rei. se chamava que era rey en Samaria. Jorá, Y o rei de él Samaria, él se cayó e ele caiu, y mandó a consultar a los brujos si él le había de sanar. e ele mandou consultar os bruxos se havia de curar. Y entonces pues le salió Elías al encuentro E depois saiu Elias ao encontro. y le dijo, anda y dígale a su señor que no va a levantarse de allí, va a morir. E disse, anda e diga ao seu senhor que ele não vai se levantar dali, ele vai morrer. Y cuando aquellos soldados llegaron con el rey E quando aqueles soldados chegaram com o rei, le decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron tan rápido? e ele disse, o que aconteceu? Por que vieram tão rápido? Oh, que encontramos un hombre en el camino Oh, é que encontramos um homem no caminho. y nos dijo esto, esto y esto. E ele disse isso, isso, isso. Y él dijo, ¿y cómo era esse hombre? Ele disse como era esse homem. Ah, él era un hombre, era calvo, tenía un cinto de cuero por aquí. Ah, ele era calvo, tinha um cinto de couro por aqui. Dijo, ah, ese es Elías. Ele disse, ah, esse é Elias. Y él mandó a uno de sus soldados, E ele mandou a um dos seus soldados, un capitán um capitão con 50 hombres. com 50 homens. Y aquel capitán E aquele capitão, con aquellos 50. com aqueles 50, O sea, él era un capitán. ve- Él era un capitán. veja, ele era um capitão. Y llegó delante del siervo de E Dios. chegou diante do servo de Deus. Era Veja, siervo de Dios. servo de Deus, Baja de allí. baixe aí. El rey te manda a llamar. Veja, o rei está te mandando chamar. Elías le dijo, E Elias disse, si yo soy siervo de Dios, se eu sou servo de Deus, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con todos tus 50. e se eu sou servo de Deus, que ele desça fogo do céu E e el consuma a fuego ti e a cayó todos del os 50 cielo. dos teus soldados. Y el fuego cayó del E o cielo fogo caiu do céu y consumió todo aquello. e consumiu tudo aquilo. Murieron Morreram 51 hombres allí, 51 homens ali, delante del profeta Elías. diante do profeta Elias. Y el rey decía, pues este no viene. E o rei dizia, por que esse não vem? Mandó a otros 50 Mandou outros 50 con otro capitán. com outro capitão. Usted sabe, yo soy el capitán. Você sabe, eu sou o capitão. ¿Ve? Y sin ningún tipo de temor. E sem nenhum tipo de temor. Y cuando llegó allá, E quando chegou lá, él pudo ver ele pôde ver esos cuerpos calcinados, os corpos carbonizados, ¿ve? Humeando. fumaçando. ¿Ve? Ahí estaban. E ali estavam. ¿Cree usted que eso causó un temor en él? Você crê que isso causou temor nele? ¿Un respeto? Um respeito? No, hermano. Não, irmão. Mira, Venha, siervo de Dios, servo de Deus. bájate de allí. Desça daí. Si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con los 50. E ele disse, se eu sou servo de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos 50. Y cayó fuego del cielo E caiu fogo do céu y los consumió a él e consumiu a ele con aquellos 50. com aqueles 50. 102 hombres 102 homens achicharrados allí, já assim, carbonizados. carbonizados. Manda el tercero Mandaram o terceiro y el capitán venía. e o capitão vinha. Yo digo, este era un cristiano, Eu digo, esse era um cristão, este era un creyente. esse era um crente. ¿Ve? Ese había oído el mensaje de Elías. Esse havia ouvido a mensagem de Elias. Ese había oído el mensaje del profeta. Esse havia ouvido a mensagem do profeta. Seguro que escuchó alguna cinta del profeta allí. Seguramente eu sei que ele escutou ali alguma coisa do profeta ali. Uma fita do profeta ali. Y escuchó algunos mensajes. E escutou algumas mensagens. Y cuando él vio a Elías de lejos, Quando ele viu ali de longe, Señor, ele disse, Senhor, Señor. Senhor. Y los 50 E os 50 estaban temblando. estavam tremendo. ¿Por qué? Por quê? Había temor de Dios en ellos. Havia temor de Deus neles. Esa es una simiente de Dios. Essa é uma Él semente de Deus. respeta a Dios, mi Ele hermano. respeita a Deus, meu Él irmão. reverencia al Señor. Ele reverencia ao Senhor. Él no es orgulloso. Ele não é orgulhoso, No es pretencioso, no No es es- arrogante. não é pretensioso, não é arrogante. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios no tiene arrogancia. Porque Deus não tem arrogância. Dios no es orgulloso. Deus não é Dios es orgulhoso. humilde, mi hermano. Deus é humilde.
Esa es la naturaleza de Dios. Essa é a natureza de Deus. Y este hombre llegó, usted sabe, y me imagino que con todos esos cuerpos quemados allí, E ele chegou e você sabe, veja, ele estava olhando aqueles corpos queimados ali. con todos aquellos quemados, E com tudo aquilo queimado, puede ser que me quemen a mí también. ele disse, pode ser que eu me queime também. Entonces él estaba temblando E ele estava y tremendo. con mucha E reverencia. com muita reverência, Señor, Senhor, Señor. Senhor, Y Elías lo miraba, e ele já olhava. esa mirada de Elías profunda, E essa mirada, esse olhar era profundo. del profeta Elías, una mirada de águila. Do profeta Elias era um olhar de águia. Y aquel hombre no quería ni mirar en los ojos a Elías. E aquele homem não queria olhar nos olhos de Elias. Yo recuerdo que en los tiempos pasados, Eu lembro que nos tempos passados, nuestros padres, nossos pais, con una sola mirada, com um só olhar, los ojos hablaban, os olhos falavam. la mirada hablaba, Os olhos falavam. uno entendía Já se entendia. la telepatía A que telepatia le transmitía a nuestros padres. que nosso pai transmitia. ¿Ve? Ellos nos miraban a uno. Ele já só olhava Ya usted sabía, e já você sabia. cállate la boca y quítate de aquí. Cala tua boca e sai daqui. Y se te miraba así, E te olhava assim, era silencio. era silêncio. ¿Ve? Entendíamos todo. Já entendia tudo. Yo entendía por lo menos Pelo menos eu entendia. ese lenguaje óptico. Essa linguagem óptica. ¿Ve? Ve a la generación de hoy. Veja agora a geração de hoje. Mire, el papá se pone visco. Os pais se põem vesgos. Ya no encuentra cómo mirarlo Já não encontra como olhar para que obedezca. para que obedeça. Y viene y descaradamente le dice, papá, ¿qué te pasa? Ele vem e faz descaradamente. Papai, o que aconteceu? ¿Y qué te pasa en los ojos, O papá? que aconteceu com teus olhos, papai? ¿Ve? Porque son tan descarados. Porque são tão descarados. Así son, hermanos, esta generación. Assim são, meus irmãos, essa geração. Sin temor de Dios, Sem temor de Deus. sin respeto, Sem respeito. sin reverencia. Sem reverência. Ay, hermano, a mí no me gusta eso, ¿sabe? Ah, irmão, eu não gosto disso, sabe? Ahí yo tengo mis hijos, Aí eu tenho meus filhos. ¿ve? Y ellos saben que tienen que respetar. E eles sabem que tem que respeitar. Pero no es una orden, Mas não é uma ordem. es una cosa natural, É uma coisa natural. una cosa É normal. uma coisa normal. ¿Ve? Que hijos respeten a Que padre, o filho respeite o pai. pero el padre tiene que dar respetar a sus hijos Mas o pai também tem que dar respeito ao seu filho. y tiene que vivir en una atmósfera de esa manera E tem que viver uma y atmosfera crear dessa un maneira. verdadero respeto, temor. E que haja um verdadeiro respeito, um temor. ¿Ve? Yo soy muy juguetón. Yo juego mucho con mis hijos. Eu brinco muito com meus filhos. ¿Ve? Y usted sabe, yo tengo juegos pesados. E, sabe, eu tenho jogos pesados. Y entonces, pero ellos me entienden. Mas você sabe, eles me entendem. ¿Ve? Y bueno, y ok, pero todo tiene su límite. Bom, bem e ok, mas tudo tem o seu limite. ¿Ve? Y cuando ellos ven que yo paro, ellos paran. E quando eles veem que eu paro, eles param. Porque ellos entienden. Porque eles entendem. ¿Ve? Fueron enseñados de esa manera. Eles foram ensinados dessa maneira. Porque tienen que aprender la reverencia, Você tem que aprender a reverência, el respeto, o respeito, temor de Dios. o temor de Deus. Si los padres Se os pais ¿ve? Enseñaran esto a los hijos, ensinassem isso a seus filhos, tuviéramos más hijos con el Espíritu Santo, mi teriam hermano. mais filhos com o Espírito Santo, meu irmão. Tuviéramos más muchachos con el bautismo del Espíritu Santo Teriam verdadero. mais garotos com o batismo do Espírito Santo verdadeiro. Si los padres instruyeran a sus hijos de esa Se os manera, pais instruíssem seus filhos dessa maneira, a respetar a los mayores, a respeitar os a maiores, respetar al ministro, el reverendo. a respeitar o ministro reverendo, Esto es, tuviéramos una mejor generación. que isso teríamos uma melhor geração. Pero lamentablemente no es así. Mas lamentavelmente não é assim. Bueno, este hombre llegó con Elías Veja, esse homem chegou com Elias y el Señor le dijo, e o Senhor lhe disse: anda con él. anda com ele. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Por el respeto que él mostró Pelo respeito que ele mostrou hacia el profeta Elías. ao profeta Elias. Dios le dijo, anda con él. E Deus lhe disse: anda com ele. Ese temor, Veja, ese temor, respeto. esse respeito. Ahora Caín, Agora Caim, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? quando Deus pergunta: onde está teu irmão Abel? ¿Qué sé yo no sé. Yo no sé. Eu não sei. Eu sei lá, eu não sei. Mira, yo siempre he dicho, Veja, eu sempre digo, mira, que si yo estuviera allí,
que se eu tivesse ali, yo como que le arranco la cabeza a ese hombre. eu arrancava a cabeça desse homem. ¿Ve? ¿Cómo se atreve una persona a hablarle así al Señor? Como é que esse homem se atreve a falar assim com ¿Cómo o se Senhor? atreve a hablarle así a Jehová Dios, Dios Todopoderoso, a ese pilar de fuego? ¿Cómo se atreve, Como hermano? ele se atreve a falar assim, Deus Todo-Poderoso, esse pilar de fogo? Como ele se atreve? Es el diablo que puede hacer eso. É o diabo que pode fazer Solo isso. el diablo se atreve a hablarle así a Dios. Só o diabo pode se atrever a E quando falar você vê assim uma com Deus. persona E quando você vê uma Con pessoa ese tipo de carácter com esse tipo de y caráter, levantándose en contra Y se de un levantando ministro contra do o de ministro, su hermano, o de de seu su irmão, hermana, ou de sua que irmã, tiene el Espíritu Santo, que tem o Espírito Santo, sepa usted que él tiene una simiente errada, mi hermano. saiba você que ele tem uma semente errada. Algo malo, un espíritu errado, un espíritu maligno está sobre esa persona. Algo mal, um espírito maligno está sobre essa pessoa. Porque un cristiano Porque um cristão no actúa de esa manera, mi não hermano. atua dessa maneira, meu No irmão. actúa jamás de No esa manera. Não atua jamais dessa maneira. Alabado sea Jesucristo. Louvado seja Jesus Cristo. ¿Cuántas cosas no dijeron de Jesús? Quantas coisas disseram de Jesus? ¿Cuántas barbarias no hablaron de él? Quantas barbaridades falaram dele? Vino Juan, Veja João, que no comía que não comia, ni bebía. nem bebia. Y después vino Cristo Depois veio Cristo y comía y bebía. e comia e bebia. Lo llamaron comelón. Eles chamaram de comelão. Este es un comelón. Esse é um comelão. Otro vino y lo llamó samaritano. E o outro veio e chamou ele de samaritano. Otro vino y lo llamó loco. E o outro veio e chamou de louco. Otro vino y lo llamó Belcebú. E o outro veio e chamou de Beuzebu. Y usted ve en la Biblia E você vê na Bíblia. que Cristo le dijo, ¿cómo me llamaste? E você vê na Bíblia que Deus disse, como me chamou? Mira, ¿cómo fue que me dijiste? Veja, como foi que você me disse? No, hermano. Não, Él quedó tranquilo. não, ele ficou tranquilo. ¿Ve? Esa era su naturaleza. Essa era a sua natureza. Hay algo que me gusta de Jesús. Existe algo que eu gosto de Jesus. Y él dijo, aprendan de mí, Aprendam de mim. que soy manso y humilde de corazón. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Y hallaréis descanso Y- para vuestras E almas. achareis descanso para vossas almas. Dijo el Señor. Disse o Senhor. ¿Ve? Él era ¿Ve? así. Ele era assim. Y el carácter de Jesús, E o caráter de Jesus, con apenas un muchacho de 30 años, como apenas um garoto de 30 anos. usted y yo no lo podemos igualar. Você e eu não nos podemos igualar A ese carácter tan perfecto de Jesús, a esse caráter tão perfeito de Jesus. tan equilibrado, Tão equilibrado, tan balanceado, tão balanceado, firme. firme. Yo no veo Eu não vejo en la Biblia na Bíblia a alguna mujer a uma mulher decir, Jesús me miró mal, e Jesus me olhou mal. Jesús me está codiciando. Jesus me está cobiçando. No, hermano. Não, irmão. Ninguna mujer Nenhuma mulher va a llegar aquel día vai chegar naquele dia acusando a Jesús acusando a Jesus de que Jesús le dio una mala mirada. que Jesus lhe deu uma olhada errada. Ninguna mujer hará eso. Nenhuma mulher fará isso. Porque a pesar que él era un muchacho de 30 años, Porque apesar de que ele era um garoto de 30 anos, él tenía un carácter equilibrado. ele tinha um caráter equilibrado. Él era un hombre como cualquiera, Ele era um homem como qualquer, pero él era 100% hombre, mas ele era 100% homem. pero también era 100% Mas Dios. também era 100% Deus. Aleluya. Y me gusta esse Jesús. E veja, eu gosto desse Jesus. Me gusta Jesucristo. Eu gosto de Jesus Su Cristo. forma, A sua su forma, carácter, o seu caráter, cómo él actuaba en los momentos difíciles. como ele atuava nos momentos difíceis. Ah, que Dios nos ayude a ser como Cristo el Señor, que mi Deus hermano. nos ajude a ser como Cristo, o Senhor. Aleluya. Manso y humilde de corazón. Manso e humilde de coração. No solo de labios, de corazón. Não só de lábios, de coração. Aleluya. Aleluia. Entonces Caín dijo, Então Caim disse: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sou eu acaso o guarda do meu irmão? Y el Señor le dijo, E o Senhor lhe disse: ¿qué has hecho? O que você tem feito? La voz de la sangre de tu hermano. La voz de la sangre de tu hermano A voz do sangue do teu irmão clama a mí desde la tierra. clama a mim desde a terra. Y le dijo el Señor, E disse o Senhor: ahora pues, Agora, maldito seas tú. agora maldito és tu. Esa maldición viene rodando allí. E essa maldição vem rodando ali. ¿Ve? Es una simiente, É uma semente en una simiente fracasada. numa semente fracassada. Una simiente que no puede ser convertida.
numa semente que não pode ser convertida. No hay forma, Não existe forma, no hay manera. não existe maneira. Ellos quizás harán como Judas Iscariote. Talvez eles queriam, Ellos- como ellos- Judas Iscariotes, Casi llegan allí a Pentecostés quase chega ali ao Pentecostes, a recibir el bautismo del Espíritu a Santo. receber o batismo do Espírito Santo. Pero cuando están allí, Mas quando estão ali, se regresan. eles voltam. No tienen cómo Não tem como recibir el Espíritu Santo. receber o Espírito Santo. Eso es duro, hermano, Isso é duro, irmão, para hablarlo. para falar. Pero mi hermano, es una verdad. Mas, irmão, é uma verdade. Ahí está la Biblia para Ahí está corroborar esto. A Bíblia para comprovar isso. Y por eso yo digo, Dios tenga misericordia de Por nosotros. isso eu digo, Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Deus nos ajude a nós. Aleluya. Aleluia. A permanecer fiel en el Señor. A permanecer fiéis no Senhor. Ahora fíjese usted, mi hermano, Agora vejam você, meus irmãos. esta clase de simiente Essa classe de semente continuó. continuou. Y nosotros vemos que vino un diluvio. E nós vimos que dilúvio, La maldad de los hombres se multiplicó en demasiado. a maldade dos homens se multiplicou demais. Y el Señor dice E o Senhor disse que le dolió en su corazón que doeu o seu coração haber hecho el hombre. de haver ter feito o homem. Pero Noé halló gracia delante de Dios Mas Noé achou graça de Deus. y le mandó a construir un arca. Ele mandou construir uma arca. Y entonces pues pasaron aquel tremendo diluvio Então eles passaram aquele tremendo dilúvio. y luego, después de un tiempo, ellos pues salen del arca. E depois de tempo eles saem da arca. Y entonces con Noé salió su esposa Então com Noé saiu sua esposa y sus 3 hijos con sus esposas. e seus 3 filhos com suas esposas. Ahí estaban los 3 hijos de Noé, Ali estavam os 3 filhos de Noé, el cual era Sem, que era Sem, Afé Jafé y Cam. e Cã. Nosotros encontramos E nós encontramos que hubo un hecho que feito muy tremendo que registra aquí en la Biblia. muito tremendo, como diz aqui a Bíblia. Y vemos allí en las Escrituras E vemos aí nas Escrituras que Noé que Noé se embriaga. se embriaga. Él plantó una viña y se embriagó. Ele plantou uma vinha e se embriagou. Entonces, E então, su hijo menor, o seu filho menor, Cam, Cã, usted sabe que Cam, você sabe que Cã, en él nele había una simiente errada. havia uma semente errada. El profeta en el mensaje de la simiente de la serpiente, O profeta, na mensagem A Semente da Serpente, él dice, fíjense usted ahí en el arca, vejam, preste atenção vocês ali na arca, dice el hermano Branham, disse o irmão Branham, ahí en el arca ali na arca estaba Sem, estava Sem, pero también estaba Cam. mas também estava Cã. Ahí estaba un hombre justo, Ali estava um homem justo estaba un hombre injusto. e estava um homem injusto. Hablando de Cam, Falando de Cã, el profeta lo llamó injusto o profeta te chamou de... y luego hace una comparación. E logo ele faz uma comparação. Ahí estaba la paloma Ali estava a pomba y el cuervo. e o corvo. Ahora lo llama de cuervo. E agora chama de corvo. ¿A quién? A quem? A Cam, A Cã, el profeta de Dios. o profeta de Deus. En el mensaje de la simiente de la serpiente. Na mensagem A Semente da Serpente. Está señalando a Cam Está assinalando a Cã de un hombre injusto, de homem injusto, de un cuervo. de corvo. ¿Sabe que un cuervo, dice el profeta, es un hipócrita? Sabe que corvo, disse o profeta, é hipócrita. Él puede meterse en un maizal, Ele pode se meter en un sembradío de maíz. numa Y él puede, plantação de milho. y él puede comer E ele pode comer del maíz, daquele milho, pero él puede volar de allí, mas ele pode voar dali y hay allí un perro muerto, e pode ter ali cachorro morto y él va, se posa sobre e él vai se apossa daquele cachorro y tiene un jubileo con aquel perro e muerto. tem jubileu com aquele cachorro morto. Ese es el cuervo. Esse é o corvo. Él hace ese doble papel. Ele faz esse
esse papel duplo. Y el profeta dice E o profeta disse que así era Cam. que assim era Cã. Y Cam, E Cã, hijo de Noé. filho de Noé. Ahora, Agora nosotros nos podemos dar cuenta que este hombrecito nós nos podemos dar de conta que esse homenzinho es un hombre malo. é um homem mau. Le dice, hermano, Can era un hombre malo. Can era un hombre malo. Irmão, você disse que Cã é o homem mau, era um homem mau? Cã era um homem mau. Era un hombre malo. Era um homem mau. ¿Ve? La Biblia dice, A Bíblia disse. entonces, Então, no, por aquí dice más arriba, dice aquí, verso 24, y despertó Noé de su embriaguez e despertou Noé de sua embriaguez y supo e soube, lo que le había hecho. o capítulo 9, versículo 24. ¿Cómo dice ahí? Para ver. E despertou Noé do seu vinho Ajá. e soube o que seu filho menor lhe fizera. Lo que sus hijos, ¿cómo? E soube o que o seu filho menor lhe fizera. Le hiciera. ¿Ve? Un hecho. Le hizo. Um feito que ele fez. Que le hizo. Que ele fez. ¿Ve? Ahora yo sé que en esto hay una cierta controversia allí. Agora você veja que tem uma certa controvérsia. Mucha gente dice, ¿cómo él hizo esto, él hizo aquello? Ele fez isso, ele fez aquilo. Pero yo puedo probar por la Biblia. Mas eu posso lhe provar pela Bíblia. Por la Biblia. Pela Bíblia. ¿Ve? Que no simplemente fue un hecho de ver. Que não foi simplesmente um acto de ver. Um ato de ver. Fue algo más que eso. Foi algo mais que isso. Porque cuando Noé se despierta de su embriaguez, porque quando Noé se desperta da sua embriaguez, dice que supo, disse que ele soube lo que su hijo menor le había hecho, que o seu filho menor lhe havia feito. Y entonces maldijo, e então ele maldisse a su nieto, ao seu neto, Canaán. Maldijo a su propio nieto. Ele amaldiçoou o seu próprio neto. E sabe usted que Canaán, e você sabe o que Canaã era el padre de los homosexuales post-diluvianos? Que Canaã era o pai dos homossexuais pós-diluvianos. De allí, dali, de Canaán, surgieron aquellas razas de cananitas. Surgiram aquelas raças de cananitas. De heveos, jebuseos. Vamos a leer un momentico. De heveus, jebuseus. Vamos ler. En Génesis capítulo 10. No Gênesis capítulo 10. Versos 15 al 20. Versículo 15 ao 20. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. ¿Saben ustedes que la reinita bella llamada Jezabel? Vocês sabem que aquela moça bela chamada Jezabel era una Sidonia? Era uma Sidônia. Su padre en el árbol genealógico, seu pai na árvore genealógica, era Canaán. El padre de los pervertidos. O pai dos pervertidos. Y ella cuando nació en sus genes. E ela quando nasceu em seus genes. Llevaba ese ADN. Levava esse DNA. De su padre Canaán. De seu pai Canaã. Es por eso que Jezabel. É por isso que Jezabel. Era una zorra. Era uma perra. Uma cachorra. Es por eso que ella era de esa manera. É por isso que ela era dessa maneira. Sucia. Suja. Dice el profeta. Disse o profeta. Que Jezabel. Era una bruja. Era uma bruxa. Una macumbera. Uma macumbeira. Sí. Sim. ¿Ve? Y a ella le gustaba, usted sabe. E ela gostava, você sabe? Cuando ella miraba a un chico. Quando ela olhava um moço.
Ella quería presentarse, usted sabe, como una... Ela queria se apresentar, você sabe, como uma... Porque eso es lo que ella era. Por isso, porque era Pervertida. isso que ela era, uma pervertida. ¿Usted recuerda que cuando mataron a Acab, Você lembra que quando mataram Acã, ahí venía aquel muchacho en el caballo, ¿cómo que se llama él? que ali vinha aquele garoto no cavalo, como é que se chama ele? Jehú. Jeú. Jehú. ¿Ve? Y cuando ella supo que Jehú venía, E ela soube quando Jeú vinha, ¿sabe lo que hizo? sabe o que ela fez? Se metió en el salón de maquillaje Ela entrou no salão de maquiagem y comenzó a maquillarse. e começou a se maquiar. ¿Ve? Y se pintó con antimonio. E ela se pintou com Antimonio, antimônio, que era un metal líquido, que era um metal líquido, como el mercurio. como mercúrio, Un metal líquido. um metal líquido. ¿Ve? Y se pintó ¿cómo es? Se pintou Aqui arriba. as Párpado. pálpebras. Se pintó, te sabe, se pintó aquí, se pintó por acá. Y entonces se hizo un descote por aquí. E ela fez um decote por aqui. ¿Ve? Y usted sabe, y cuando venía Jehú, E sabe quando ela vinha Jeú, ella se arregló toda. quando ela viu a Jeú, ela se preparou toda. Y cuando vio venía Jehú, E quando ela viu que Jeú vinha, ella le salió al encuentro. ela lhe saiu ao encontro. Así era ella. Assim era ela. Ese era el espíritu que había en ella. Esse era o espírito que havia nela. Mira, muchachos, Vejam, garotos. ve, cuando usted ve una mujer así, Quando você vê uma mulher assim, sepa que el demonio de Jezabel está en ella. saiba que o demônio de Jezabel está nela. Había un hermano, Havia um irmão. voy a hacer una parada aquí, Vou fazer aquí. um parêntese aqui. Ve. Él estaba en la universidad. Ele estava na universidade. Quizás algunos de ustedes venezolanos sepan esto. Que talvez alguns de vocês venezuelanos saibam disso. Y había una joven que gustaba de él. E havia uma jovem que gostava dele. Y entonces él se da cuenta que esta muchacha, pues, todo el tiempo se le acercaba mucho E ele se dá de conta que toda vez essa moça se aproximava muito dele. se le acercaba así. Entonces él estaba mirando así media rara. E ele estava me olhando ali meia rara, meia diferente. Hasta que un día, Até que um dia, siendo él un cristiano, sendo ele um cristão, entonces él pues le dijo a ella, mira, yo soy un cristiano. ele disse: olha, veja, eu sou um cristão. Ahora la muchacha era muy bonita. Agora a moça era muito bonita. Estaba en la universidad con él. Estava na universidade com ele. Y ella quería tener algo con él. E queria ter algo com ele. Mas él no. Mas ele não. Era un cristiano. Era um cristão. Y cuando él le dice, mira, yo soy un cristiano, yo no puedo estar en esto. E ele disse: veja, eu sou um cristão, eu não posso estar nisso. Entonces aquella mujer cambió. Então aquela mulher mudou. Mudó su semblante. Ela mudou o seu semblante. ¿Ve? Y se ensañó, se airó. E ela se irou, se aborreceu. ¿Ve? Y le dijo a él con una voz de hombre, E disse a ele como uma voz de homem: maldito, maldito, algún día te atraparé. algum dia eu te pegarei. ¿Quién estaba hablando allí? Quem estava falando para ele ali? Mismo diablo, hermano. O mesmo diabo, irmão. Así que cuando usted ve a una muchachita Assim como você vê uma garotinha que se le ven acercando, que se lhe vem se aproximando, mejor pegue la carrera, ¿sabe? é melhor você correr, sabe? Váyase. Vá-se embora. Mire, haga como José, Veja, faça como José, el hijo de Jacob, o filho de Jacó, en el palacio, en la casa de Potifar. no palácio, na casa de Potifar. Él estaba allí, era mayordomo, Ele era mordomo, tenía control de toda la ele casa. era um mordomo, tinha controle da casa. Pero una mujer Mas uma mulher casada casada lo estaba mirando. lhe estava olhando. Ojo, varón. Olhos, varão. Ve, dirá, no, hermano, que yo estoy muy viejo. Não, irmão, eu estou muito velho. Dirá usted. Você dirá. Pero también hay una viejita por ahí que está. Mas também tem umas velhinhas por aí. Ve, usted, no, hermano, que yo estoy aporreado, Não, irmão, que eu já estou quebrado. quebrado. También tiene unas quebradas por ahí también. Também tem umas quebradas por aí. Ve, y entonces, mira, esta muchacha, esta Então, mujer, veja, essa mulher, estaba mirando. ele estava olhando. Dice, ay, pero él sí es lindo. Mas veja, como ele é lindo. Ve, ay, y él congrega allí E ele congrega ali, en la zona al este. na Zona Leste. Ah, ok.
Y él estaba mirándolo, E ela estava lhe olhando, hasta que un día la até que um dia sinvergüenza a sem vergonha no se aguantó. não aguentou. ¿Ve? No le importó que era casada, Não lhe importou que era casada, no le importó que estaba en su propia casa. não lhe importou que ela estava na sua própria casa. ¿Se dan cuenta lo que es una simiente maldita? Você se dá de conta que é uma semente maldita? ¿Ve? Ella, mi hermano, dijo, mira, José, Ela disse: "Ei, meu irmão", disse: "Veja, José, Joséito. Josézinho." ¿Y sabe lo que le decía? E sabe o que ele dizia? Duerme conmigo. Sabe o que ela dizia? Dorme comigo. Joséito, duerme conmigo. Dorme comigo. ¿Sabe lo que le dijo José? Sabe o que disse José? ¿Cómo? Como? ¿Cómo yo voy a deshonrar a Dios? Como eu vou desonrar a Deus? ¿Cómo voy a deshonrar a mi Señor, quien es tu esposo? Como eu vou desonrar a meu Senhor, que é teu esposo? Y Él me ha entregado todo, E ele tem me entregado tudo, excepto tú. exceto tu. No le haga caso a eso, decía ella. Não faça caso disso, disse ela. Duerme conmigo. Dorme comigo. Sin vergüenza. Sem vergonha. Ve. Mira, si fueran los José de hoy, Veja, se fosse os Josés de hoje. vamos pues. Vamos, pois. Pero aquel José Mas aquele José era un cristiano, era um cristão, era un creyente, era um crente, no era un sinvergüenza. não era um sem vergonha. ¿Cuántas tentaciones ya ustedes, hermanas y hermanos, ya no han pasado? Quantas tentações vocês, irmãos e irmãs, têm passado? Ahora, yo no sé, Olha, eu não sei. ¿ve? Ni quiero saber tampoco. E nem quero saber também. ¿Ve? Para que después no vaya a decir que el hermano aquí le dijo. Para depois não venha dizer, que o irmão Aquiles disse. No sé ni quiero saber. Não sei e nem quero saber. Pero ¿cuántas no ha pasado ya? Mas quantas você já tem passado já? ¿Mm? ¿Y cuál ha sido tu reacción? E qual tem sido tua reação? Ni quiero saber. Nem quero saber. ¿Ve? José era diferente. José era diferente. Un cristiano con la simiente de Dios en su corazón, Cristão com a semente de Deus em seu coração. él actuará diferente. Ele atuará diferente. Yo voy a buscarle aquí. Eu vou buscar aqui. Acompáñame ahí en la Biblia un momentico. Ojalá que logre encontrarlo. Me acompanhe aqui na Bíblia. Rapidamente vou encontrar. Vamos a ver si logro encontrarlo. Vamos ler se eu encontrar aqui. Ajá, ya lo encontré. Gloria Já a Dios. encontrei. Primera de Juan, 1 João, capítulo 3, capítulo 3, verso 9. verso 9. Disse, no, busquen ahí primero. Não, busque aí primeiro. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. 1 João, capítulo 3, verso 9. La Biblia dice, repite aquí conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios Qualquer que é nascido de Deus no practica el pecado, não comete pecado, porque la simiente de Dios porque a semente de Deus permanece en él. que diz, porque a sua semente permanece nele. La simiente de Dios A semente de Deus está en él. está nele. Y dice más, E disse mais, y no puede pecar e não pode pecar, porque es nacido de Dios. porque é nascido de Deus. ¿Están de acuerdo? Estão de acordo? Es la Biblia. É a Bíblia. Ve, mire, el diablo te tienta de una manera, Veja, o diabo te tenta de uma te maneira, tienta de otra, te tenta de outra, y te pone por aquí, te pone por allá. e te coloca por aqui, te coloca por ali. Pero la simiente de Dios, Mas a semente de Deus, sí es verdad que hay una simiente maldita, você é verdade que é uma semente maldita, pero también hay una simiente bendita mas também existe uma semente bendita que está en los corazones de los hijos que de Dios. está nos corações dos filhos de Deus. No importa lo que el diablo haga, Não importa o que o diabo faça, mayor es aquel que está en nosotros, mi maior é hermano, aquele que está em nós, meu que el irmão, diablo que está allá en el mundo. do que o diabo que está no mundo. Ahora fíjese, hablando de Jezabel, Agora para terminar, vejam, falando sobre Jezabel. vamos a cerrar ese paréntesis ahí. Vamos fechar esse parêntese. Entonces, que Jezabel, Então, Jezabel cuando supo que venía Jehú, soube quando vinha Jeú, ella se vistió y se portó de esa manera. ela se vestiu e se comportou dessa maneira. Pero cuando Jehú Mas quando Jeú miró olhou a esa mujer toda maquillada, essa mulher toda maquiada, toda esa manera, toda essa maneira,
Él sabía Ele sabia que sobre ella que sobre ela había una maldición. havia uma maldição. Y él dijo, ¿quién está conmigo? Ele disse: quem está comigo? 2 eunucos salieron al encuentro. 2 eunucos lhe saíram ao encontro. Y él dijo, láncela de allí. Ele disse: lance ela daqui. Hermano, y agarraron a aquella mujer E, irmão, pegaram aquela mulher y la lanzaron. e jogaram ela. Y ella cayó del suelo. E ela caiu no chão. ¿Sabe lo que hizo Jehú? Sabe o que fez Jeú? Le pasó el caballo por encima, E passou com o cavalo por cima, encima de ella. em cima dela. Cuando llegó la tarde, Quando chegou a tarde, dijo, vayan a enterrar a esa mujer, e quando chegou a tarde, disse: vão enterrar essa mulher, porque ella es hija de rey. porque ela é filha de rei. Y cuando fueron a enterrar, E quando foram a enterrar, a buscar, a buscar, los perros os cachorros se la habían comido. já tinham comido ela. ¿Y sabe lo que dijo Jehú? E sabe o que disse Jeú? Eso es Isso é para que la palabra del profeta Elías se cumpliese. para que a palavra do profeta Elias se cumprisse. Había una maldición sobre ella. Haveria uma maldição sobre ela. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Se dão de conta, meu irmão? Ahora fíjense ahora en Noé. Agora vejam agora em Noé, Cómo es que él cuando supo lo que su hijo menor le había hecho, quando ele soube que o seu filho menor lhe havia lhe feito, él maldijo a su propio nieto. ele amaldiçoou o seu próprio neto. Qué cosa tan tremenda aquello. Que coisa tão tremenda aquilo. ¿Ve? Ahora, fíjense en Génesis capítulo 10, verso 15. Vamos a leer rapidito allí. Vejam em Gênesis capítulo 10, versículo 15. Vamos ver ali. Génesis capítulo 10, verso 15 en adelante. Gênesis capítulo 10, Vamos a leer hasta el verso 20. Vamos ler até o versículo 20. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, e a Et, al Jebuseo. e ao Jebuseu, Lee ahí, lee el versículo 16 y 17. e ao Morreu, e ao Girgaseu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sidom a Gomorra, En dirección de Sodom. Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Hijos de Cam. Filhos de Cão. ¿Ve? Y Canaán engendró todo esto. E Canaã Ahí están gerou los todos esses. cananeos, Aí estão os cananeus, Eveus, Jebuseos, Jebuseus, todos aquellos que terminan en Eneo. todos aqueles que terminam em Eus. ¿Ve? Ahí están los sodomitas. Aí estão os sodomitas. ¿Ve? Lo de Gomorra. Ali estão os de Gomorra. ¿Ve? ¿Y quién es el padre de ellos? E quem é o pai deles? Canaán. Canaã. Él fue el padre de los homosexuales postdiluvianos. Ele foi o pai dos homossexuais pós-diluvianos. Ese fue Canaán. Esse foi Canaã. Una simiente pervertida. Uma semente pervertida. Una simiente, mi hermano, mala. Uma semente, meu irmão, má. Hay otra cosa. Existe outra coisa. Yo tengo anotado por aquí. Eu tenho anotado por aqui. ¿Sabe usted? Vamos a leer Levítico 20. Vamos ler Levítico 20. Vamos a ver si es Levítico 20, un momentico aquí. No, el 18. Não, Levítico capítulo, 18. Levítico 18. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Dice aquí la Biblia. Disse aqui a Bíblia. Habló Jehová a Moisés diciendo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Habla a los hijos de Israel y diles. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Yo soy Jehová vuestro Dios. Eu sou o Senhor vosso Deus. No haréis como hacen en la tierra de Egipto.
Não fareis segundo as obras da terra do Egito, en la cual morasteis, em que habitastes, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, a la cual yo os conduzco, para o qual vos levo, ni andaréis en sus estatutos. nem andareis em seus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Fareis conforme os meus juízos, Lee ahí. e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muy bien. Ve, ahora usted puede ver en el verso 7 de este mismo capítulo 18, No verso 7, no capítulo 18, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Muy bien, usted puede terminar de leer el capítulo, Bem, você pode terminar de ler o capítulo, pero hay un detalle aquí. mas existe um detalhe aqui. ¿Por qué el Señor le advierte al pueblo de Israel? Porque o Senhor adverte ao povo de Israel: No vayan a hacer, no hagan não façam como hacen en esa tierra de Canaán. como fazem nessa terra de Canaã. No hagan como ellos hacen. Não façam como eles fazem. Y entonces Dios le da una ley Então Deus dá uma lei de prohibiciones, de proibições, de actos de inmoralidad. de atos de imoralidade. Los actos de inmoralidad que Dios prohibió Os atos de imoralidade que Deus proibiu a Israel a Israel que no hicieran que não fizesse, como hacían en Canaán. como fazia em Canaã. Actos perversos. Atos perversos. Ahí era el pecado de incesto. Ali é o pecado do incesto, De que los parientes tomaban a sus propios parientes y era una cosa perversa, hermano. que seus parentes tomavam seus próprios parentes e era uma coisa perversa, meu irmão. Solo el diablo puede hacer tal cosa. Só o diabo pode fazer tal coisa. Y otra cosa, E outra coisa, a esta raza de cananitas a essa raça de cananitas le gustaba practicar la zoofilia. também gostava de praticar a zoofilia. Zoofilia. ¿Sabe lo que es eso, Você sabe o que é isso, né? Le gustaba tener sexo con animales. Eles gostavam de ter sexo com animais. ¿Por qué esta raza de cananita era así? Por que essas raças de cananitas eram assim? ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque en sus genes Porque em seus genes había un gen animal, havia um gene animal, salvaje, selvagem, bestial, bestial, hijo de la serpiente. filho da serpente. Y por eso le gustaba aquella cosa. E por isso eles gostavam daquelas Y coisas. Dios le prohibió E Deus lhes proibiu al pueblo de Israel: ao povo de Israel: no hagan. não façam. Cuando usted entra en la tierra de Canaán, Quando vocês entrarem na terra de Canaã, no hagan como ellos hacen. não façam como eles fazem. Y le dio una ley de prohibiciones de actos inmorales, E lhe deu uma lei de proibições de atos imorais, incluyendo la zoofilia. incluindo a zoofilia. Esta raza Essa raça era una raza bestial. era uma raça bestial. En ellos Neles había un gen animal havia um gene animal dentro de ellos dentro deles, que provenía de la que serpiente vinha da serpente y fue transmitido a ellos. e foi transmitido a eles. Fue transmitido a Caín, Foi transmitido a Caim, fue transmitido a Cam, foi transmitido a Cã, fue transmitido a Canaán foi transmitido a Canaã y a todos los que terminan en Eos e tudo que termina em Eus y aquellos sodomitas. e aqueles sodomitas. Y se formó una raza de pervertidos E se formou uma raça de pervertidos que no tenían respeto a Dios, que não tinham respeito a Deus, que no tenían temor de Dios, que não tinham temor de Deus, que eran burladores, que eram burladores, que eran gente mala, que eram gente má, injusta. injusta. Eso se formó allí. Isso se formou ali. Por eso que cuando Dios levantó a Josué, Por isso que quando Deus levantou a Josué cuando le dijo cuando entraran en aquella tierra, e disse que quando entrasse naquela terra, mata a todos
allí. Matem a todos ali. No deja ninguno, dijo el Señor. Não deixe nenhum, disse o Senhor. ¿Saben por qué, mi hermano? Sabe por quê? Porque con el pecado, Porque com o pecado, con el diablo, com o diabo, no se debe jugar, mi hermano. não se pode brincar. No, Señor. Não, A Senhor. lo malo, malo. Ao mal, mal. El profeta dice, O profeta disse, destruye a tu o enemigo profeta disse, destrua o teu inimigo antes que tu enemigo te destruya. antes que teu inimigo te destrua. Usted tiene que tener de Dios lo suficiente Você tem que ter de Deus o suficiente para pararse por la verdad para se parar pela verdade y destruir e destruir aquello que te pueda dañar. aquilo que te pode te fazer dano. Porque la Biblia dice Porque a Bíblia disse que es el diablo que o diabo vino para destruir, veio para destruir, para matar. para matar. Pero también dice la Biblia Mas também disse a que Bíblia Cristo apareció que Cristo apareceu para deshacer las obras del diablo. para desfazer as obras do diabo. Cualquier obra de Satanás, Qualquer obra de Satanás, Cristo la destruye, mi hermano. Cristo destrói, meu irmão. Cualquier obra de Satanás Qualquer obra de en Satanás contra de tu familia, contra a tua família, en contra de tu pareja, contra de tua en esposa, contra de tus hijos, contra de teus filhos. Jesucristo puede destruirla, mi Jesus hermano. Cristo pode destruir, meu irmão. Aleluya. Y no Aleluia. importa lo que el diablo Não haga, importa o que o diabo faça. Jesucristo tiene poder. Jesus Cristo tem poder. Aleluya. Aleluia. Fíjese, mi hermano, Veja, meus irmãos, de esta raza de gentes pervertidas. dessa raça de gente pervertida. Mira, en el capítulo 20 de Levítico, Veja o capítulo 20 de Levíticos, en el verso 15, no versículo 15, el Señor dijo, o Senhor disse: cualquiera que tuviere cópula con bestia, Quando também homem se deitar com o animal, ajá, lee. certamente morrerá, Ujú. e matareis o animal. Eso. Estaba prohibido. Estava proibido. No se debe hacer. Não se deve fazer. Pero ¿por qué había aquella cosa, Mas- esa atracción de un hombre o de una mujer por un animal? Mas por que havia essa atração de homem e de uma mulher por animal? ¿Por qué ese salvajismo? Por que esse selvagismo? ¿Por qué un hombre toma una mujer Por que homem toma uma mulher y es un salvaje? e selvagem? ¿Por qué un hombre puede tomar a otro hombre y es un salvaje? Porque o homem Es una pode tomar simiente maldita. homem tomar outro Es homem una é selvagem. simiente fracasada. É uma semente maldita, é É uma um semente espírito fracassada. maligno, meu É um irmão. espírito maligno, meu irmão. ¿Ve? Necesitamos Necessitamos ¿ve? de tener a Jesucristo en el corazón, mi hermano. de ter em Jesus Cristo em nosso coração. Aleluya. El profeta de Dios dice, O profeta de Deus disse ¿ve? Que un hombre, que homem, una mujer uma mulher, necesitan necessita del Espíritu Santo. do Espírito Santo ¿Ve? Hasta allá en la intimidad. até lá na intimidade. ¿Ve? ¿Para qué, mi hermano? Para quê, meu irmão? Para saber cómo hacer las cosas ciertas. Para saber como fazer a coisa certa. ¿Ve? Todo, Tudo ¿ve? Con orden, respeto. com ordem, respeito, Pero el diablo, mas o diabo, esa simiente, essa semente, es una simiente errada, mi é hermano. uma semente errada, meu irmão. Dios tenga misericordia, mi hermano. Deus tenha misericórdia, meu irmão. ¿Ve? Ahora fíjese, Agora vejam ¿ve? Cómo estos descendientes de Canaán como esses descendentes de Canaã practicaban todas aquellas barbarias. praticavam todas aquelas barbaridades. Eso estaba dentro de ellos. Isso estava dentro deles. Es una simiente mala. É uma semente má. Pero yo digo gracias Dios Mas eu digo graças a Deus que hay una simiente buena. que existe uma semente boa. Gracias a Dios que hay una simiente benigna. Graças a Deus que existe uma semente benigna. Alabado sea Jesucristo. Louvado seja Jesus Cristo. El apóstol Pedro dice, O apóstolo Pedro disse. vamos a ver si lo consigo aquí rapidito. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Vamos a ver en Primera de Pedro, 1 Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, o capítulo 1 de 1 de Pedro, en el verso 23. no versículo 23. Vamos a leer el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Habiendo purificado vuestras almas O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. verso 22 Verso 22. del capítulo 1. Capítulo 1.
Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, Ajá. Siendo renacidos, sendo de novo gerados, no de simiente corruptible, não de semente corruptível, sino de incorruptible. mas da incorruptível, Porque hay una simiente corrupta, porque existe uma semente corrupta, podrida, podre, mas hay una simiente incorruptible, mi mas hermano. existe uma semente incorruptível. Aleluya. Sigue leyendo, hermano. Siga lendo. Lee de nuevo, lee desde el principio. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amén. Amém. Dicen amén, hermanos. Amém. Ve, ahí está. Siendo renacido de simiente no corrupta, sino incorruptible. Sendo nascido de uma semente não corrupta, mas da incorruptível. Porque esa simiente Porque essa semente es corrupta, é corrupta, es perversa, é perversa, es salvaje, é selvagem, es indómita. é indômita. Ve, así es ella. Assim é ela. Mas existe Mas existe una simiente benigna, uma semente benigna, una simiente buena, uma semente boa, una simiente incorruptible, uma semente una incorruptível, simiente que anhela el Espíritu Santo, mi uma hermano. semente que anela o Espírito Santo, Una simiente que tiene a Dios por dentro de uma sus semente genes. que tem a Deus por dentro em seus genes. Aleluya. Aleluia. En el mismo capítulo, en el capítulo 2 de aquí de la misma carta de Pedro, No capítulo 2 daqui da primeira carta de Pedro, dice el apóstol aquí, disse o apóstolo aqui: mas vosotros sois linaje escogido. mas vós sois linhagem escolhida. ¿Quiere saber quién es usted en esta mañana, iglesia? Vocês querem saber quem vocês são esta manhã, igreja? Vosotros sois linaje escogido. Vocês são linhagem escolhida. ¿Están de acuerdo? Estão de acordo? Real sacerdocio, Real sacerdócio, nación santa, nação santa, pueblo adquirido por Dios, povo adquirido por Deus, para que anunciéis las virtudes de aquel para que anuncieis as virtudes daquele que os llamó que os chamou de las tinieblas das trevas a su luz admirable. a sua luz admirável. Aleluya. Eso somos, hermano. Isso somos, meus Un irmãos. pueblo adquirido por Dios. Povo adquirido por Deus. Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Deus te abençoe nessa manhã, meu irmão. Pongámonos de pie en el nombre de Jesucristo. Colocamos de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluya. Aleluia. Gloria al Señor Jesucristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alabado sea su santo nombre. Louvado seja o seu santo nome. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? en Quantos esta dão noche? glória ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã? Aleluya. ¿Puede usted entender la palabra de Dios? Você pode entender a palavra de Deus? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Glória ao nome de Jesus. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, Que Deus nos ajude a nós, meu a irmão, permanecer en la verdad. a permanecer na verdade. Recuerden, somos renacidos. Porque somos renascidos. Mire, la iglesia Veja. no es un centro de rehabilitación. A igreja não é um centro de reabilitação. La iglesia A igreja es un lugar é um lugar. donde usted puede recibir el Espíritu Santo. É um lugar onde você pode receber o Espírito Santo. Si la persona quiere ser rehabilitada, Se a pessoa quer ser reabilitada, solo tiene que hacer una cosa: só tem que fazer uma coisa: saca al diablo del corazón tirar o diabo do coração y será rehabilitado. e será reabilitado. ¿Ve? Y ponga a Cristo en su corazón. E coloque Cristo em seu coração. Usted va a ver que las cosas van a cambiar. Você vai ver que as coisas vão mudar. ¿Ve? Así que en esta mañana Assim que nessa manhã estamos creyendo estamos crendo que dentro de nuestros corazones que dentro de nossos corações hay una verdadera simiente, existe uma verdadeira semente, hay un verdadero gen de Dios. um verdadeiro genes de Deus. Y no fue puesto allí cuando yo nací, E não foi colocado ali quando eu nasci, sino que fue colocado allí senão que foi colocado ali antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Aleluya.
Por eso que hoy estamos manifestando lo que somos. Por isso hoje estamos manifestando o que somos. Porque por sus frutos los conoceréis. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Aleluya, que Dios nos ayude, mis hermanos. Aleluia, que Deus os ajude, meus irmãos. Eterno Padre de la gloria, Eterno Pai da glória, queremos agradecerte en esta mañana queremos lhe agradecer nesta manhã por tu palabra hablada, Señor. por tua palavra falada, Senhor. Padre, el cielo y la tierra pasarán, Pai, céus e terra passarão, mas tu palabra no pasará. mas tua palavra não passará. Tu palabra es la verdad. Tua palavra é a verdade. Amamos tu palabra, Señor, Amamos tua palavra, Senhor, porque ella nos enseña, porque ela nos ensina, ella nos corrige, ela nos corrige, ella nos moldea, ela nos molda, ella, Padre Santo, nos instruye. ela nos instrui. Gracias por esta verdad, Señor, Obrigado por essa verdade, Senhor, porque la verdad porque a verdade libera la conciencia del ser humano. liberta a consciência do ser humano. Gracias por esta verdad. Obrigado por essa verdade. Amamos la verdad. Amamos a verdade. Despreciamos la mentira y el engaño. Desprezamos a mentira e o engano. Amamos el espíritu de la verdad. Amamos o espírito da verdade. Gracias por ella, Señor. Obrigado por ela, Senhor. Bendice a todos mis hermanos Abençoe todos os meus irmãos. y que el espíritu de la verdad esté en sus E corazones, que o Señor. espírito da verdade esteja em seus corações. En el nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Y que Jesus toda Cristo. incredulidad, E que toda incredulidade, y que toda iniquidad, que toda iniquidade, y que toda e inmundicia que toda imundícia sea echada fuera en el nombre de seja lançada Jesucristo. fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Y que el Espíritu Santo E que o Espírito Santo repose en sus corazones, Señor, repouse em seus corações, Senhor, para ser una simiente incorruptible, para ser uma semente incorruptível, renacida de la verdad, renascida da verdade, por la palabra de Dios, pela palavra de Deus, que vive y permanece para que siempre. vive e permanece para sempre. Oh, Dios mío, muchas gracias por mis hermanos. Oh, meu Deus, muito obrigado pelos meus irmãos. Bendícelos a todos Que o Senhor abençoe a en el todos nombre de Jesucristo. no nome de Jesus Cristo. Gracias por el consejo bíblico, Señor. Obrigado pelo conselho bíblico, Gracias Senhor. por la advertencia también. Obrigado pela advertência também. Gracias, Padre, por la instrucción. Obrigado pela instrução. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Toda la honra y la gloria sean dadas a ti. Toda a honra e a glória seja dada a En ti. el nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Glória ao nome de Jesus. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Abraço para todos. Deus lhes abençoe. Entonces en la tarde tenemos el servicio, ¿no? Então, à tarde temos culto, não? Ok. ¿Sí? ¿A qué hora? A que horas? A las 7. Ok. Muy bien. Dios les bendiga. Muito bem. Deus lhes abençoe.